Então, boa noite a todos, muito prazer, meu nome é Fábio. Para quem não me conhece, eu sou fundador do Medicina e hoje tenho a honra de estar aqui com a doutora Ana Isabela, que é médica do trabalho, já vai se apresentar um pouquinho mais para a gente e vai contar um pouquinho como que ela caiu na especialidade de Medicina do Trabalho. Doutora Isabela, boa noite, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua participação e vamos bater um papo hoje. Boa noite, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês nessa live, nesse momento que eu considero que vai ser bem especial. Eu sempre brilho meus olhos quando eu vou falar da minha especialidade e eu sei que existe muito desconhecimento e a gente vai descortinar hoje esse universo, né, através um pouco da minha história e da minha experiência. É uma honra para mim, né? Agradeço muito, Fábio, pelo convite e podemos iniciar a nossa conversa aí para poder esclarecer tudo que vocês precisam. Show, doutora. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a sua escolha, né? Como que foi para você a escolha pela medicina do trabalho? Conta um pouquinho para gente. A minha escolha, na verdade, da medicina do trabalho, ela começa com a minha escolha quando eu decidi ser médica, né? Na verdade. Eu fiz essa escolha, né, de cursar medicina, não porque eu gostava assim de biologia ou queria ter algum tipo de status ali, né, que algumas pessoas buscam. O que me motivou mesmo foi gostar de gente, né? Porque para mim não há nada mais fascinante assim do que o encontro humano, né? Conhecer as histórias de vida das pessoas. E aí, nesse sentido, eu sempre acreditei, né, que a medicina ela devia ser humanizada, que ela devia ter, né, todo esse processo de você considerar essa visão mais integral das pessoas, né? É, e aí eu decidi lá fazer medicina e eu acreditava, né? E que eu acho que pode ser também o que muitos colegas acreditam, né? Que depois que você entra na faculdade, que parece que você saber dar um bom diagnóstico, você prescrever um tratamento adequado, tudo, é como se a melhor conduta ali, do ponto de vista diagnóstico e terapêutico, Aham. fosse suficiente ali para poder você exercer uma medicina de excelência. E assim como os colegas, né, eu estudei muito, eu fiz sacrifícios, eu saí do interior, né, ainda adolescente, fui estudar na capital. A gente sabe que isso antes mesmo de cursar medicina, e a gente sabe que a gente faz toda uma trajetória nesse sentido, né? E aí, nessa corrida, né, eu sempre tive também outras áreas assim apaixonantes na minha vida além da Uhum. medicina. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu fiz teatro, né? Que eu tive uma época, né? E aí depois que eu entrei na faculdade, eu me questionava muitas vezes, né? Será que isso é a Uhum. minha vocação, né? Essa medicina e tal. E aí foi durante esses meus questionamentos que eu me deparei com um professor que ele foi auditor fiscal do trabalho, inclusive foi uma pessoa que escreveu muitas das normas. E aí eu disse a ele, professor, eu quero uma reunião com o senhor. Isso eu estava ainda no segundo ano da faculdade de medicina. Minha história com a medicina do trabalho ela é diferente de qualquer história, assim, no Aham. geral. E aí eu me encontrei com esse professor e eu perguntei, né? Eu fiz uma pergunta a ele, eu disse a ele, professor, eu preciso de um motivo realmente assim para que eu continue, né, nesse caminho. A medicina é uma coisa que eu desejei desde criança, mas eu preciso realmente me encontrar, né, nesse Aham. sentido. E aí ele foi e disse, mas Isabela, são mais de 50 especialidades médicas, não é possível que você não se encontre em nenhuma delas, né? E aí ele foi e me apresentou 4 projetos de iniciação científica, todos na área de medicina do trabalho, e eu escolhi um, que foi um projeto pioneiro, da saúde dos pescadores e marisqueiras, é, é, na época, né, eu cursava a Universidade Federal da Bahia, né, em Salvador, Aham. e aí foi esse o meu grande encontro assim com a medicina do trabalho, começou tudo ali. E aí, daquele dia em diante, eu passei a pegar um barco, né, atravessar a Baía de Todos os Santos com Nossa. uma certa frequência,
e ir realmente conhecer o universo do trabalho, da saúde, dessa população de marisqueiros. Depois isso gerou um livro, inclusive, eu escrevi capítulos sobre acidentes Que de legal. trabalho, e depois disso vieram outras oportunidades também de contato com a área, né? Eu fui participar também de outro projeto de pesquisa pioneiro na área de burnout, né? Burnout em médicos intensivistas, isso lá há décadas atrás. Então, ninguém nem conhecia o que era a síndrome de burnout, então a gente já começou a estudar ali, e teve inclusive uma disciplina optativa, que é uma oportunidade pouco vista, né, nas faculdades de medicina. E eu tive essa oportunidade. E Que você vê legal. que ela é tão rara que eu fui a única inscrita nessa disciplina. E aí, nessa época, eu tive aulas particulares com os professores. Então, assim, minha trajetória com a medicina do trabalho, ela não começou só na residência, ela já começou, ela já tem Sim, muito muito antes. tempo, né? São muitos anos, né? E aí, depois que eu me formei, eu fui direto para a residência em medicina do trabalho. E na residência, eu tive contato, né, com a área mesmo, é um universo completamente novo, porque a gente, de fato, não aprende quase nada, né, durante a Uhum. graduação, infelizmente, sobre essa área de saúde e segurança do trabalho. E eu era tão apaixonada por isso que eu resolvi até fazer uma parte da minha residência na Itália, na Clínica Ah, dell'Amore, legal. na cidade de Milão, que a medicina do trabalho ela nasceu na Itália, né? Que legal. Bernardino Mazzini, ele nasceu na Itália e ele é o grande pioneiro. Foi ele que introduziu, inclusive, né, na anamnese médica, a pergunta, né, qual é a sua ocupação, qual é o seu trabalho, né? Foi ele que Uhum. trouxe essa importância aí. E então foi muito importante, né? Toda essa trajetória de ir em busca da medicina do trabalho. E aí, depois da residência, eu fiz mestrado na área, fiz também, fui preceptora do próprio programa de residência por alguns anos, Uhum. ajudei a formar outros médicos e, inclusive, ajudei também outros médicos a irem para a Itália também, fazer esse percurso que eu fiz. Então, foi assim a minha história com a medicina do trabalho, que não é, eu reconheço, entendeu? Que Sim, não é uma história muito habitual, né? Porque geralmente as perfeito. pessoas vão ter contato só depois mesmo, né? Aham. Eventualmente. E Não é eu legal. naquele momento, primeira médica da família, então não tinha nenhuma Sim. referência nesse sentido, né? Não, super legal. E, doutora, já pegando esse gancho, assim, porque eu faço a live semanalmente, né, com diversos médicos de diversas especialidades, e a grande maioria ou decide no final da faculdade ou depois de formado. Então, e assim, como que foi para você já saber tão cedo o que você queria, né? Já ter o contato ali com a medicina do trabalho desde o segundo ano, igual você comentou. Como que você aproveitou isso na sua formação para a hora que acabasse a sua faculdade de medicina você já estar mais preparada? Isso fez alguma diferença para você já saber desde o começo o que você queria? Sim, fez muita diferença, porque eu, de fato, escolhi como carreira mesmo médica essa especialidade, né? Ainda bem que a gente está evoluindo nesse sentido. Hoje a gente tem realmente muitos colegas que têm como primeira escolha a medicina do trabalho. Mas, assim, a chave, né, virou para mim, né, o que foi o grande boom ali, né, nesse sentido de me preparar, assim, para a vida, depois de formada e tudo, dessa decisão, virou quando eu entendi, que a ideia de que o paciente, quando ele busca, né, um atendimento médico, ele não faz isso somente para ter um diagnóstico, para ter um tratamento, para aquela ideia que eu tinha, né, assim que eu entrei na faculdade, né, de que a formação médica era muito baseada nisso. Eu percebi que isso era insuficiente, né? Praticar a Uhum. medicina de excelência, ela precisa contemplar todos os outros aspectos.
Então, assim, só para trazer uma ideia de uma outra especialidade, né? Um cardiologista, né? Quando um paciente busca ali um cardiologista, por exemplo, ele não vai para tratar uma hipertensão arterial, né? Ele vai para aumentar a sua chance de ter uma vida profissional longa e saudável, Uhum, né? O trabalho, ele acaba perpassando ali por tudo, né? Uma pessoa que trata uma fratura exposta no braço, se ele é um piloto de avião, então o colega ortopedista, no fundo, ele está devolvendo ali a mobilidade àquela atividade. Então, a grande virada, assim, que me fez, né, exercer uma medicina com satisfação, com a carreira realmente respeitada e com consideração, né? Tanto dos pacientes quanto das equipes e tudo, foi justamente esse olhar para a integralidade mesmo das pessoas. E é uhum, por isso que hoje isso é tão importante, né, diante de tanto sim, adoecimento mental, né, psíquico, e isso, a própria exercício também da medicina do trabalho, desde a academia, me ensinou a ser melhor uma médica, né? Atenta também à minha própria saúde, à minha saúde mental, né? À minha saúde física, à minha vida como um todo, a sim, buscar sempre a harmonia entre trabalho e família, então isso acabou perpassando, porque nós temos que ser nosso primeiro case aí de sucesso, né, na área da medicina do trabalho, né? Viver realmente, perfeito. a gente chama, né, o skin the game, né? Você tem que ser aquilo que você preconiza ali todos os dias, né? Não, Então, perfeito. E a gente é muito sabe que isso é importante. algo que dentro da medicina, hoje em dia, até é um pouco mais trabalhado, mas até dentro do Amo Medicina, da newsletter que nós enviamos, um dos pilares que a gente tem de conteúdo é saúde mental, porque a gente sabe realmente a importância disso, né? A faculdade de medicina é uma faculdade muito puxada, depois você entra na residência também que continua puxado. Então você tem que ter esse olhar para você, igual a doutora comentou, porque você vai cuidar de pessoas, mas alguém tem que cuidar de você e você tem que começar isso. É uma frase que eu sempre falo, né? A gente precisa honrar a fonte. E a fonte Perfeito. realmente somos nós, né? E tem um jargão meu que é assim: ser saudável, né, permite a você desfrutar dos frutos do seu trabalho com quem você ama. Então, isso é super importante, inclusive para compartilhar com os pacientes, né? Essa visão para além, né, da questão de uma medicação, de um tratamento que você está fazendo. Tudo isso é importante, né? E aí a gente precisa valorizar todos esses aspectos. Perfeito. Então, esse caminho ele é fundamental. E hoje cuidar da saúde mental, a gente sabe que os índices, né, tristemente, né, de suicídio entre médicos, Uhum. eles são mais elevados, né, do que a Sim, população no geral. Então, é um fator super importante, né? com certeza. E doutora, entrando agora um pouquinho no seu período de residência, né? Conta para o pessoal aqui como que foi a sua residência. Um pouquinho ali, um resumo do ano a ano, as dificuldades que você teve. Conta um pouquinho para gente. Antes de prestar residência, eu fiz cursinho preparatório, tá? Legal. O que eu achei muito interessante, assim, depois para o dia a dia da minha própria residência. Porque o que que Uhum. acontece? O estudo para a residência, ele vai desde saúde coletiva, passando por todas as especialidades ali, né? Cardiologia, né? Ortopedia, tudo, até mesmo uma cirurgia de alta complexidade, e tal, medicina intensiva. Então, você passa por todas as especialidades médicas. E vocês sabem que um trabalhador, ele pode ser cometido por qualquer doença, por qualquer lesão, né? De qualquer sistema do nosso organismo. Então, o próprio estudo mesmo, a revisão, assim, né, que eu fiz para me preparar para a prova, já me preparou também para o Legal. exercício da minha residência, porque a gente tem que ter essa visão integral. Então, desde aquela época, né,
a residência de medicina do trabalho ela não era uma das mais concorridas, né? Quando isso acontece, é porque a concorrência ela pode ser um pouco maior, porque existem poucos programas, né, de residência ou poucas vagas também nos programas. Então, acaba elevando ali, eventualmente, essa concorrência. E aí, Uhum. quanto ao programa em si, o tempo todo eu fui apresentada a algo novo, né? Era uma novidade. E isso é uma Aham. característica, né, do meu dia a dia, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu me encontrei na medicina do trabalho justamente por isso, porque não é uma especialidade que você vai ter que fazer a mesma coisa todos os dias, né? Se você Uhum. realmente for um médico do trabalho completo, assim você vai ter sempre uma variabilidade, né, na sua rotina. E aí, na residência não é diferente, porque você está em formação para essa especialidade. Então, a maioria já começa, né, que a maioria dos médicos atuam dentro dos ambientes das empresas, né? E aí, Uhum. para você atuar nesses ambientes, em programas, em serviços específicos, você tem que saber ali a legislação, a normatização. Então, já começa a novidade daí, né? De você Uhum. conhecer realmente como é que o nosso mundo ele é organizado, né, do ponto de vista disso. Então, faz parte na área, né, na área, assim, esse conhecimento. Dificilmente, né, é abordado, inclusive, esse conhecimento na formação básica ali do médico. E aí, outra Uhum. questão importante da residência médica foi justamente oportunizar estágios em ambulatórios de especialidades diversas. Como eu disse antes, né, contempla ali todos os sistemas orgânicos. Então, esse é até um critério na hora de você escolher para onde você vai fazer a sua prova. Se tem ali Uhum. disponível ambulatórios de diferentes especialidades. Porque eu passei por ambulatório de dor, passei por ambulatório realmente de doenças relacionadas ao trabalho, passei, né, inclusive na Itália, né, passei por ambulatório de ergo-oftalmologia, que é uma área que junta ergonomia com oftalmologia, passei Legal. por ambulatório de pneumopatias, de distúrbios da voz, né, perdas auditivas. Então, assim, você ter esse contato, né? Laboratório de toxicologia, fazer essa visita, conhecer o que é uma câmara hiperbárica, né? Que é a medicina, o procedimento que nasceu na medicina do trabalho, que é Aham. justamente a medicina hiperbárica, tá, gente? É o único procedimento assim que eu posso citar, né, que nasceu na medicina do trabalho. Então, assim, ambulatórios de doenças osteomusculares, né? Então, assim, serviços também que realizam exames. Então, eu tive contato, né, com para realizar audiometria, espirometria. Então, assim, isso é fundamental na residência. Eu acho que isso enriquece muito a nossa formação. E aí eu tive esse contato também. E é importante que você pesquise realmente uma instituição que oferece esses campos de estágio, né, em ambulatórios de especialidade. Dermatologia também, né? Então, Uhum. clínica da dor que eu falei. E esses estágios, eles são importantes e necessários para você aprender, inclusive, a reconhecer as principais doenças relacionadas ao trabalho, né? Você saber suspeitar ali. E também é importante hoje em dia, no nosso contexto, as doenças crônicas. Então, você ter contato, né? Porque a gente acaba sendo a porta de entrada, às vezes, né? Para o serviço de saúde de uma pessoa. Tem pessoas que não vão Aham. a vida inteira no médico, e aí é o primeiro contato com o médico do trabalho. Então, você tem que ter conhecimento das principais doenças crônicas, é importante isso. Na sua formação, a gente teve isso. E, além disso, infelizmente, eu tive acesso na minha formação, porque isso não é uma coisa que você vê muito, tá? É uma Aham. baixa frequência. Você precisa ter ali o máximo de visitas e conhecimento sobre processos e ambientes de trabalho.
Porque o objeto de trabalho de um médico do trabalho é o trabalho. Então, quanto Perfeito. mais eu saio do consultório e vou para o chão de fábrica, vou para os ambientes de trabalho, né, conhecer ali as exposições, os riscos, mais enriquecedora vai ser a minha prática médica, mais efetiva eu vou ser como médica do trabalho. Tanto é que isso é uma coisa que surpreendeu, né? Os colegas residentes lá da Itália, né? Os meus colegas lá, porque eles não tinham muito acesso aos ambientes de Legal. trabalho. E na residência na Universidade Federal da Bahia, na minha época, né, a gente fazia realmente essas visitas o tempo todo, porque tinha parte dos estágios que a gente estava vinculada à vigilância, né, de ambientes do SUS, Uhum. o Serestes, o CESAT, e também parte da formação no Ministério Público do Trabalho. Legal. Então, a gente Aham. fazia visitas, né, com engenheiros de segurança, equipes multiprofissionais, fisioterapeuta, né, sanitarista. Então, isso abre um leque, né, um horizonte. Inclusive, meu primeiro contato, né, com uma plataforma de petróleo foi durante a residência, né? Que Eu legal. fui, peguei um helicóptero, fui em direção ao mar, embarquei numa plataforma de petróleo, vivenciei aquela experiência. Imagina durante a residência. E quando eu compartilhei isso, né, com os colegas da Itália, eles ficaram encantados, né? Até me perguntaram, eu não posso ir também fazer um estágio na residência lá no Brasil e tal, porque é Aham. fundamental. A gente sabe a diferença que faz para a vivência do médico do trabalho. Então, é uma boa formação, e eu tive isso, né, durante a minha residência, então você vai passar por essas coisas. E é importante também ter disciplinas bem fundamentadas e que são aplicadas na prática durante a residência. E eu tive isso, né, que foi a disciplina de patologia do trabalho, então discutir ali muitos casos clínicos, né, de trabalhadores, ergonomia também. Eu lembro que durante a minha residência eu tinha que fazer um trabalho de ergonomia e eu fui fazer em um zoológico. Então eu descortinei ali o universo, né, dos tratadores de animais, daqueles ambientes, dos riscos, né? Então isso foi muito enriquecedor, né? Então, pelo fato, muitas vezes, dos médicos do trabalho não estarem em ambientes hospitalares, uma outra questão que é fundamental e que eu tive essa oportunidade também é a formação em serviços de atendimento pré-hospitalar, né? Então, Aham. eu fiz estágio no SAMU, eu me apaixonei tanto que depois eu continuei no SAMU por alguns anos, e porque muitas vezes o médico do trabalho ele está num ambiente comum, ali dentro de uma empresa, né? E ele vai se Uhum. deparar com um acidente de trabalho grave, com circunstâncias de emergência. Então, é fundamental, né, você ter esse olhar, né, essa abertura Sim. também para esse conhecimento de emergência pré-hospitalar, né? Porque muitas vezes Perfeito. acontece também, você está lá no seu serviço de saúde, dentro da empresa, uma pessoa passa mal, então eventos agudos, né, acontecem também. É fundamental essa parte do pré-hospitalar. Aí eu acho que eu resumi basicamente, né, Aham. esses meus anos aí de residência, né? No primeiro ano, as coisas mais básicas e os ambulatórios, e no segundo ano, mais enriquecedor aí, a parte da vigilância do ambiente e também a parte que eu passei, né, no exterior lá, Legal. na... E doutora, conta um pouquinho mais para mim como que foi essa experiência de fazer uma parte da residência na Itália, né? Como que surgiu isso? Como que você conseguiu ir para lá? Como que foi o desafio de ter a língua, ter estar em outro lugar? Como que foi esse período? Olha, essa história é a primeira vez, né, que eu, assim, publicamente vou contar essa história, Que mas é uma legal. história realmente incrível, tá?
Então, a residência na época, ela não tinha convênio, né, com a Universidade de Milão, o meu programa de residência. Mas eu escolhi o meu programa de residência porque eu sabia que eu podia fazer um estágio em qualquer lugar. Uhum. Inclusive no exterior, tinha outros colegas que tinham ido para o Canadá, tinha ido para outros lugares, mas ninguém nunca tinha ido para a Itália. E aí eu já iniciei a minha residência com esse foco, tá? E aí, então, no dia que eu iniciei a residência, eu me matriculei num curso de italiano. Já começou aí, né? O empenho, Aham. quando você realmente sabe, tem um direcionamento daquilo que você quer, né? Esse é o efeito, né? E aí eu fui com esse foco e tal. E tinham outros programas de residência no Brasil que já faziam esse estágio lá, né? E Uhum. aí eu cheguei a entrar em contato com essas pessoas, né? Fiz algumas amizades e tal, mas assim, eu não senti muito acolhimento, né? E aí eu não vou entrar no mérito do que eu considerei que pode ter sido e tal, Aham. porque essa parte a gente, né? A gente guarda e reflete em outros momentos. E aí, o que Sim. que aconteceu? Eu resolvi, então, eu falei, mas eu não vou desistir do meu sonho, né? Eu fui questionada e aí, naquele momento, o que que eu fiz? Um colega meu, um amigo de São Paulo, que era acadêmico de medicina ainda na época, ele foi e me disse que ia ter um evento no Paraguai, né, realizado por um grupo de médicos italianos. Ele sabia que eu tinha esse interesse de ir para a Aham. Itália, e aí eu fui, né, já que eu percebi que aqueles outros possibilidades ficaram um pouco assim, né, uma porta muito, né, entreaberta, Aham. eu resolvi então me arvorar, né? E aí eu falei, não, não, você vai para esse evento? Eu falei, ele falou, vou, porque eu estava querendo, né, conhecer lá. Tinha uma questão social também nesse evento, né? Tinha uma questão social. E aí eu fui para o Paraguai, lá estava eu, em Assunção. Aí eu Uhum. conversei com o presidente, né? Era um simpósio, um seminário, alguma coisa assim. Não me lembro agora, tem tanto tempo. E aí eu conversei com ele e disse, né, que eu era baiana, né, e que eu estava fazendo residência em medicina do trabalho e que eu queria ir para a Universidade de Milão, a Clínica de Lavoro, lá, né, fazer uma parte do meu estágio. Aí ele falou, não. E isso eu já estava arranhando lá, ali o meu italiano. Aham. Eu tinha começado em março, isso foi mais ou menos junho, né? Então eu já estava Uhum. ali. Eu tinha feito um curso de Desenrolando. italiano também no passado, e aí eu já dei uma arranhada lá. Ele falou: não, eu vou te dar meu e-mail. Assim que eu chegar na Itália, você vai entrar em contato comigo e a gente vai viabilizar isso aí. E aí, nesse processo, assim que possível, eu fui, mandei meu e-mail, né, todo em italiano, conversei com minha professora, claro. E aí enviei esse e-mail. E aí ele me enviou o contato de um médico da Clínica de Lavoro, um professor. Aham. E quando eu entrei em contato, que eu fui fazer uma busca, né? Fui primeiro pesquisar quem era aquela pessoa e tal, era simplesmente o diretor da Clínica de Lavoro. Então eu comecei a tratar da minha ida para a Que Itália com o legal. próprio diretor. E aí eu fui, então ele pediu para eu formalizar, né? E aí ele me Aham. enviou uma carta convite. Aí eu fui para fazer o meu estágio lá na Itália, convidada ainda, né? Que Levei, legal. inclusive, no consulado da Itália, o cônsul ainda emitiu um outro documento, né? Me recomendando, caso, né? Quisessem me barrar na entrada, né, na Europa. E eu fui realmente para a Itália. Passei a minha trajetória lá, foi maravilhosa, assim. E o meu italiano, naquele momento, já estava, né?
o auge, assim, foi um dia que eu estava numa lanchonete fazendo um pedido, e aí a atendente me perguntou de que região do sul da Itália eu era, porque o pessoal do sul é como o Nordeste aqui nosso, né? Tem mais Aham. sotaque e tal. Então, ela achou que eu fosse uma italiana do sul. Eu fiz pronto, né? Ganhei a vida, já está tudo certo. E aí, durante a residência, foi maravilhoso, assim, essa experiência, muito Quanto tempo que você enriquecedora. ficou lá? Hã? Eu Quanto fiquei tempo que você ficou? quase 3 meses, quase Ah, 3 meses legal. da minha residência. E aí, de 2 anos, né, 3 meses fora já. Mas eu Sim. também é porque eu quis vir embora, porque começou a ficar um frio, e eu não sou muito, né, acostumada com o calor do Nordeste. Da E aí Bahia. foi muito interessante que, assim, no final dessa trajetória toda, né, eu estive com a coordenadora do colegiado, porque lá a Clínica de Lavoro é um prédio só de medicina do trabalho. Então, você tem vários andares, né? Todos vinculados à medicina do trabalho. Cada andar é como se fosse um departamento. Aí você tem um andar da ergonomia, o andar da toxicologia, ou seja, é um sonho, assim. É uma realização. Tem um centenário já a Clínica de Lavoura, né? Então, você Aham. tem ali uma biblioteca, que eu ia para essa biblioteca, eu ficava lá horas e horas, me perdia completamente nessa biblioteca. Então, assim, para você ter noção, estava investigando lá as doenças relacionadas ao trabalho com exposição à farinha, né? Os transtornos respiratórios, Aham. eles tinham uma câmara lá, uma cápsula, né? Em que eles colocavam o padeiro dentro dessa câmara, sem farinha e tal, aí faziam uma espirometria. Aí depois colocava a farinha jateando lá e fazia outra espirometria para poder fazer esse. Então, assim, um universo mágico mesmo. Para quem realmente, né, quer seguir a área, eu recomendo muito, assim. E aí, essa coordenadora colegiada, ela virou para mim e falou, né? Olha, você foi a médica residente brasileira, a melhor médica residente brasileira que já chegou até aqui hoje. Que E legal. aqui, então, foi uma satisfação para mim, porque eu sabia toda a trajetória que eu tinha, né, Sim, toda trilhado a para batalha que foi chegar, para conseguir, né? para conseguir aquilo ali. E aí, agora você vai falar com o diretor da clínica, que eu tinha falado com ele no início, né, e na hora de ir embora. E aí ele disse: Olha, as portas estão sempre abertas para você, se você quiser voltar um dia para fazer mestrado, fazer doutorado, sanduíche, não sei o quê, e se você quiser encaminhar qualquer pessoa, né, ligada a você, nós Aham. vamos te receber e tal. E outros Ah, que colegas legal. foram depois, assim, então é uma experiência muito enriquecedora, tá? Eu recomendo, sabe? Que É, legal. E, doutora, com toda essa experiência que você teve de ir para fora, de voltar durante a residência, qual que você identifica que seja a principal habilidade para um residente de medicina do trabalho se destacar? olha, eu vou recomendar fazer exatamente o que eu fiz, só que eu fiz intuitivamente. Então, quem está nos assistindo, né? Eu oportunizaria ao máximo 4 experiências em 4 áreas, né? Que é o que Uhum. eu vejo hoje de enriquecimento mesmo da área, tá? A primeira delas é ter realmente experiência na inclusão de pessoas com deficiência, porque eu aproveitaria, né, a residência para eu poder me destacar e realmente ter trilhar um caminho, né, de reconhecimento ali na medicina do trabalho, né? Eu aprenderia na prática realmente fazer uma avaliação biopsicossocial, que é hoje o que está preconizado na Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, eu aprenderia a atuar realmente em programas multidisciplinares relacionados à inclusão de pessoas com deficiência, que eu acho que isso cada vez mais, né? Ainda bem, nós vemos pessoas que antes ficavam reclusas, né?
aos seus Sim. ambientes domésticos, né? Ocuparem esses espaços. Eu trabalharia, estudaria muito sobre programas de retorno ao trabalho, porque a incapacidade para o trabalho só aumenta, né? Os benefícios previdenciários estão aí, né? Os números, né? Cada vez mais altos. Então, existe o que a gente chama de programas de trabalho de retorno ao trabalho sustentável. O que seria esse retorno ao trabalho sustentável? São as pessoas que elas estão afastadas por motivo de saúde e elas Uhum. retornam ao trabalho e permanecem trabalhando, porque muitas vezes pode acontecer o quê? Ela retorna e logo em seguida ela incorre em uma nova licença médica, se afasta. Então, aprender muito sobre readaptação funcional, sobre reabilitação, né? O resgate da capacidade laborativa, eu considero isso um grande diferencial para um médico do trabalho. E isso contempla, né, as maiores causas hoje de afastamento, né, prolongados do Aham. trabalho, que são justamente os transtornos mentais, né, e as doenças também osteomusculares. Eu visitaria o máximo de ambientes possível, conhecendo ali processos de trabalho, como é que o mundo ele se constitui, como é que as coisas acontecem, sabe? É, Uhum. então, assim, isso é fundamental, eu acho, né? E o quarto ponto seria me tornar um grande gestor. É um grande gestor que sabe trabalhar em equipe e que sabe gerir, né, informações. Então, assim, ou seja, para se destacar, o residente de medicina do trabalho, ele precisa desenvolver suas habilidades ali de gestão em saúde. Ele precisa saber trabalhar em equipe multidisciplinar, porque o tempo todo você vai estar lidando com os colegas, para além, inclusive, da área da saúde, tá? Você vai lidar Uhum. com o advogado, você vai lidar com o administrador. Então, assim, para quem tem um perfil muito multidisciplinar, é uma área excelente para você se aprofundar e desenvolver como carreira. Então, assim, também é importante saber, né, coletar e analisar dados epidemiológicos, porque tudo dentro, né, desse universo do trabalho, né, perpassa por esse olhar, né? Muitas vezes você vai ter uma reunião com os primeiros gestores de uma organização multinacional, como eu já tive, né, em vários Uhum. momentos. E ali, para você ter o convencimento, né? Ganhar parceiros, né? Investimento, inclusive, financeiro nos seus programas, naquilo que você quer desenvolver, né? Fazer a diferença, você vai precisar realmente ter essa sabedoria, né? De análise de dados e de apresentação desses dados, né? De Uhum. indicadores, né? Aprender sobre indicadores. Então, tá sempre atento ali ao universo e às mudanças que acontecem também no mundo do trabalho. Porque o tempo todo isso vai estar influenciando na sua atuação médica. Vide o que aconteceu na pandemia, em que, Uhum. de uma hora para outra, as pessoas, por conta do isolamento social, foram trabalhar em home office. E ali, o home office, ele, a princípio, parece bem inocente, mas ele tem vários, né, fatores ali de risco porque o ambiente doméstico não foi preparado para o trabalho, né? Nosso ambiente Sim, doméstico foi preparado para dormir, para se alimentar, para, né, convívio familiar, lazer, descanso. sim. Então, esse acompanhamento da evolução do mundo como um todo, das tecnologias, isso é fundamental para um médico residente, assim, realmente aproveitar ao máximo, né? E se destacar ali durante a sua formação. Ah, show de bola. Doutora, pô, que aula sobre a residência. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sua rotina como especialista. Como que foi esse pós-residência, esse início de carreira como médica do trabalho e como que é hoje a tua rotina como médica do trabalho, né? Essa é uma dúvida que o pessoal aqui tem muito. Como que é o dia a dia da especialidade? Olha, a gente fala que o recém-formado ele tem três oportunidades principais, né? Assim que ele sai
da Faculdade de Medicina. A primeira delas é o plantão, né? Quem nunca, né? Uhum. Então, e ali você precisa investir muitas vezes no ATLS, né? No PHTLS, né? No PAUS, né? Se você for dar plantão de pediatria. E a segunda questão é justamente o PSF, né? Em que você já tem uma noção básica durante a faculdade. Então, é um universo que você transita ali com mais tranquilidade. E a outra oportunidade, e que é pouco falada, e que as pessoas não conhecem, é justamente a do médico do trabalho. Antes mesmo de você fazer a residência de medicina do trabalho. Porque existe Uhum. a figura do médico examinador. O que seria esse médico examinador? É um médico que, orientado por um médico coordenador, ele realiza os exames médicos ocupacionais. Então, muitas vezes, quando você vai numa clínica ser atendido para fazer um admissional, um periódico, né, um demissional, no geral, pode ser que você esteja diante de um médico que não tenha realmente formação em medicina do trabalho. Porque para ser médico examinador, basta ter CRM ativo. Então, e muitas empresas, às vezes, já contratam esse médico examinador. Então, se você não tem ainda certeza, por exemplo, que você quer ser médico do trabalho, você pode começar por aí, sendo um médico examinador durante um período e depois prestar a sua prova de residência, né? Porque você vai ter contato com a área e dependendo do seu desempenho e dos seus estudos, porque o médico examinador não é uma coisa fácil, né? Não é só examinar pessoas saudáveis. Hoje em dia a gente sabe, né? A Uhum. ética que existe ali, né? A condição que você precisa considerar. Então, é importante que você estude sobre medicina do trabalho, mesmo sem estar ali num contexto de residência. Então, essa, inclusive, é uma possibilidade. E você pode ser contratado até mesmo por uma empresa, não necessariamente por uma clínica, em que tem um plano de carreira, em que assina ali a sua carteira, e que recolhe seu FGTS, que você tem 13º de férias, você pode ter 14º, 15º, dependendo, né, com participação de lucro, você pode ter um plano de saúde corporativo que oferece mais, né, Uhum. benefícios ali. Você pode ter uma previdência privada, então a carreira da medicina do trabalho ela te permite isso, né? É claro que você vai ter um limite, porque existem as horas ali de contrato e tudo, mas se você está num ambiente favorável, em um ambiente rico, de uma empresa assim, rico que eu Aham. falo em termos de estar trabalhando com profissionais Sim. qualificados, com, né, com quem isso. Então, no seu cotidiano ali, você vai ter essa possibilidade. E a minha prática médica, ela sempre foi muito dinâmica nesse sentido, assim. Para mim, que não gosto de fazer todo dia a mesma coisa, né? Por exemplo, é maravilhoso. Assim, em um turno, eu estou atendendo no consultório, exames ocupacionais, exames médicos ocupacionais como admissional e tal. No outro, eu estou participando de uma reunião de gestão estratégica. No outro, eu visito um posto de trabalho, faço uma análise ali ergonômica, faço uma Uhum. adaptação se for uma pessoa com deficiência. Então, assim, no outro eu escrevo né, relatórios que vão ser encaminhados, né, para a Previdência, por exemplo. No outro, eu planejo um programa, ou eu realizo uma ação de educação em saúde. Então, se você é um bom comunicador, né, isso faz toda a diferença também na área. E aí eu posso atuar também, de repente, numa emergência, né? Acontece um acidente, então eu estou nessa outra frente, né? Tem dia que Aham. eu posso estar num ambiente administrativo, executivo, né? E aí eu vou estar vestida de um jeito, né? Toda trabalhada ali, Sim. mas vai ter outro dia que eu vou estar de macacão, de bota, de Aham. capacete. Então, assim, é uma vida muito dinâmica nesse sentido, né? E quanto Legal. mais Aham. você busca enriquecer, né? Essa é
o dia a dia, né, do meu cotidiano na medicina do trabalho. Envolve todas essas questões aí, né? Legal. Doutora, uma pergunta que sempre fazem aqui para os especialistas é com relação à qualidade de vida, né? Hoje, como que você considera que é a sua qualidade de vida dentro da especialidade? A minha qualidade de vida é maravilhosa, assim, porque já tem muitos anos que eu não trabalho no período noturno. Eu trabalho de segunda a sexta-feira, em horário comercial, porque a medicina do trabalho, ela também te dá muitas oportunidades de concurso público, né? E tem concursos que são muito bons, assim, e aí você tem um plano de carreira ali, e aí eu consigo, né? Hoje eu almoço todos os dias na minha casa, né? Eu tenho realmente tempo para novos projetos na minha vida, tenho Uhum, tempo para a minha família, tenho tempo para, né, a vida, o lazer, né, dispor ali daquilo que eu aprecio na vida, né? uhum, Então, proporciona isso. E o tempo todo a gente está incentivando, enquanto médico do trabalho, né, os nossos trabalhadores. Então, você acaba aprendendo também como ter uma vida, né, uma qualidade de vida também no trabalho, na forma com que você se relaciona com as pessoas, né? Então, mas se você quiser, você consegue trabalhar também nos finais de semana, né? aham, Você consegue trabalhar em outros horários, e a medicina do trabalho, ela te permite também atuar em áreas como consultoria, auditoria também, e na parte de perícia, né? Você pode realizar perícias ali, tanto para a Justiça Federal, quanto para a Justiça do Trabalho, né? Então, assistência técnica também. É um campo bem amplo, né? Se você quiser se especializar, existem as subespecialidades, né? Você pode uhum, fazer a medicina aeroespacial, que é uma medicina, que é uma subespecialidade, a medicina hiperbárica também, né? Tem uma câmara aham, hiperbárica. Então, você pode atuar numa clínica de medicina do trabalho, você pode ter um consultório seu privado, você pode só coordenar programas, fazer palestras, né? Se tornar uma referência ali, né? Em capacitação de outros profissionais também e de trabalhadores no geral. Você pode fazer se você tiver essa veia, você pode fazer assessoria, inclusive sindical, trabalhar no SUS também, no Serestes, então a rede pública ali dos serviços de saúde, né? legal, Então, sistema judiciário e por aí vai. Então, você acaba tendo realmente uma qualidade de vida. E você pode fazer bacana. escolhas, né? Sim, total. É. Doutora, mais duas perguntinhas aqui para a gente encerrar nossa live dentro do horário que a gente combinou. Duas perguntas que a gente faz para todo especialista, tá? E acho que esse é uma parte bem legal, porque a gente consegue ver muita diferença de especialidade para especialidade, e acho que isso ajuda muito quem está na dúvida da escolha. A primeira é o que você vê do futuro da medicina do trabalho, né? Então, como que está a projeção aí dos próximos anos para a medicina do trabalho? Olha, com as atualizações das normas que a gente teve, né? Tiveram normas que estavam há 20 anos sem uma atualização. Nos últimos anos, a gente teve muitas, porque além da questão toda da medicina do trabalho, existe uma prerrogativa legal. Então, é algo obrigatório. Então, quanto mais a gente tem, né, fiscalização nesse sentido, maior vai ser a necessidade desses profissionais. E aí o advento também do e-social, né? Quem não ouviu falar ainda, né? Uhum, O aumento, né, dos afastamentos do trabalho por motivo de saúde, tudo isso significa uma tendência realmente de crescimento, de valorização da área da saúde ocupacional como um todo.
Ainda mais com a maioria dos médicos hoje, quando a gente vê a demografia médica, né? Os médicos do trabalho, um perfil que a média de idade é de 60 anos. Então, você tem uma categoria, né, que precisa de uma renovação aí, de que as pessoas realmente venham, né? Porque esses médicos, imagine, a média de idade do médico do trabalho é 60 anos. Então, Uhum. assim, a gente identifica, né? É, e a gente tem essa necessidade, principalmente nos centros onde tem indústrias, né? Onde está tendo a revolução tecnológica, a internacionalização dos negócios, do empreendedorismo, porque lá fora, né? Aquelas ISOs, né? Todas elas são, Sim. né? Existem considerações em relação à saúde e segurança do trabalho, mas isso é para o bom profissional, tá? Aquele profissional realmente que sai ali fora da caixinha, né? E que não vai fazer uma coisa só por obrigação, né? Então, a cidade, né, com essas grandes empresas, né, concorrência, elas vão oferecer cada vez mais vagas, né, para médicos do trabalho. Então, é uma área que só cresce ao longo dos anos, e é realmente, principalmente, para os médicos compromissados, né? Bons tecnicamente, humanamente e eticamente, porque a gente ainda se depara, né, na medicina do trabalho com questões difíceis de lidar no dia a dia, né? Que essa é Uhum. uma das desvantagens, né? Que é justamente as questões jurídicas, né? O prontuário médico, ele precisa ser muito mais completo, porque tudo pode virar um passivo, né? Judicial. Então, e a perspectiva só cresce, assim, né? Em relação a essa questão. E a gente tem, né, uma distribuição em determinadas regiões do país mesmo. Eu tenho até um dado aqui, por exemplo, é muito irregular a quantidade de médicos do trabalho. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Aham. Ó, no norte do país, ó, você tem 3,9%, né, de médicos do trabalho. No Uhum. Nordeste, 15,1% estão no Nordeste. No Sudeste, 55%. No Sul, né? Aí onde você está, 18%. E no Sim. Centro-Oeste, 7% dos médicos. Então, assim, em determinadas regiões do país, é muito, muito menor a concentração desses médicos. E se você for Sim. para as capitais, é maior esse número, se você for para o interior, é menor, e se você for para a região metropolitana, se esse for o seu plano, é um intermediário entre o interior Sim. e, né? Então, assim, a gente tem realmente muita oportunidade mesmo. E tem coisas dentro da medicina do trabalho, por exemplo, você ser um empregado, né? É, determinado hora do seu dia e tal, da sua jornada, você vai ter benefícios mesmo ali, né? Perfeito. Como participação de lucros. Eu lembro a primeira vez, né, que Uhum. eu tive isso, eu falei, nossa, né? Então, é uma realidade muito diversa, né, do que a gente está Diferente, habituado, né? né? Porque, no geral, né, você adoece, você nem apresenta atestado, né? Você simplesmente não vai trabalhar e você não ganha por aquele dia. Aham. Mas, no contexto da medicina do trabalho, é possível realmente o seu adoecimento ser reconhecido e você dispor ali do seu final de semana também remunerado, né? Independente de você Sim. trabalhar. Isso tudo é importante, né? Para quem busca uma estabilidade também, isso é fundamental, e ainda mais no mercado, assim, para as mulheres, né? Perfeito. Doutora, para finalizar, te perguntar três vantagens e três desvantagens da medicina do trabalho. Olha, eu acho que eu já falei tanta coisa, mas aí eu acho que
uma vantagem muito grande é você realmente usufruir de uma rotina com baixo nível de estresse ali, né? Não é aquela Uhum. rotina, né? Então, você atuar muitas vezes em horário comercial, você dispor do seu horário de almoço com a sua família, com... Então, no geral, não exige assim um regime de plantão, né? O médico ele pode atuar também em vários ambientes, né? Eu pontuaria isso como um segundo fator. Então, você tem várias áreas, várias frentes, né? Rede pública, instituição de pesquisa, sistema judiciário, empresas. Então, assim, é, é uma vantagem grande nesse sentido. E você ter ali um, com pouco tempo de formação, você já pode iniciar, né, uma carreira já Uhum. relevante. Eu lembro que quando eu concluí a minha residência, eu tinha 5 propostas de trabalho. Isso não Cara, é que uma legal. coisa. E assim, não era qualquer trabalho, tá? Porque aí a gente, né? Mas eram realmente trabalhos, então, se você faz bem, se você estuda. Claro que eu tinha um diferencial que desde o segundo ano eu já estava lá, né? Sim, Então, assim, mas assim, o salário inicial, ele já pode ser atrativo, porque você muitas vezes você vai fazer um investimento, né? Em consultório, em equipamento, até você ter ali, né, um retorno uhum. daquilo, é um investimento alto. Então, isso é uma vantagem, né? Então, e você ter também ali os seus direitos trabalhistas, né? Você ter um vínculo e vivenciar essa outra especialidade, né? E de desvantagem, porque, por exemplo, se você é contratado, né, você vai ter o desconto do seu imposto de renda ali na fonte. Sim, Eu vi que a Amo, acho que até fez um stories hoje, não foi? Falando sim, sobre essa aham. questão do imposto de renda. Então, assim, na medicina do trabalho, geralmente é o 27,5 ali que você vai ter. Mas, Sim, contando que você vai ter férias, que você vai ter, né, participação de lucro, você sim, vai ter toda várias vantagem, outras sim, né? coisas. Então, quando você pesa aquilo na balança, não é que é uma coisa, né? De todo ruim, não. Então, você tem uma desvantagem, né, nesse sentido, é você ter uma menor flexibilidade, né, de horários, né, e férias, Uhum. porque você tem um contrato, né, então você tem que cumprir ali a sua carga horária, então isso pode ser uma desvantagem, né, e acho que uma questão que muitas vezes é difícil de lidar no dia a dia é justamente as questões polêmicas, né? A judicialização daquilo. Então, o Uhum. tempo todo você também tem que estar, né, treinado ali para lidar com aquilo, discutir muito, né, com as pessoas mais experientes, com os colegas, para poder você sempre adotar a melhor conduta. Mas se você está atualizado, né, na técnica e na ética e nas normativas, você começa realmente a ter uma autonomia, uma liberdade de atuação, que não é baseada no que a gente vê muito, né? Que é o copia e Uhum. cola, né? Não, fulano fazia assim, aí eu faço assim. Quando você pergunta e qual é o embasamento técnico disso aí, a pessoa às vezes não sabe, né? Te posicionar ali. Então, se você é uma pessoa estudiosa, acho que a porta vai estar sempre aberta e qualquer desvantagem nesse sentido você consegue ali superar e fazendo muitos contatos também, né? Essas trocas, né? Com os colegas, né? Então, e uma desvantagem que às vezes acontece é que existe uma visão, até que você construa um legado ali de saúde e segurança do trabalho, onde você está atuando, existe muito o olhar desconfiado de que é uma coisa obrigatória. Eu estou aqui, né? Porque foi obrigado, né? O meu empregador foi obrigado, a minha. Então, assim, e leva às vezes um tempo para você realmente construir ali uma relação de valorização.
da área. Então, essa é uma desvantagem, mas que, com o passar do tempo, né, você sendo um bom profissional, você consegue contornar. Ah, perfeito. Doutora, uma honra esse papo. Nossa, foi muito bom mesmo conhecer um pouquinho mais da tua história, conhecer dessa experiência. Tenho certeza que foi um papo super enriquecedor para todo mundo que está aqui, que escutou esse papo. Quero já começar te agradecendo pela presença, de verdade, em nome de toda a equipe da Medicina, agradecer. Pedir para você deixar um recado final para todo mundo que participou da live e lembrar todo mundo, então, que a partir de amanhã esse papo já vai estar disponível para todo mundo reassistir, tirar todas as dúvidas que teve durante a live. A gente vai estar divulgando também o perfil da doutora no Instagram, para quem quiser adicionar ela, tirar mais alguma dúvida, ficar em contato com ela. E, novamente, doutora, já te agradecer aí por todo esse papo e deixar o espaço para você dar um recado final. Olha, como vocês puderam ver, eu sou uma pessoa completamente apaixonada, né, pela medicina do trabalho. E eu sou uma defensora realmente, né, da saúde nos ambientes de trabalho, independente da especialidade médica, né, para além até da medicina do trabalho. Esse é o meu foco hoje, até mesmo nas redes sociais, porque eu considero que a maioria dos médicos, pelo menos um trabalhador, atende todos os dias. Então, mesmo durante a formação básica ou de qualquer outra especialidade, eu considero hoje isso um diferencial e uma habilidade, né? Atender com autonomia esses pacientes realmente é algo muito valoroso. E, e a minha mensagem realmente para os colegas é: pergunte qual é o seu trabalho. Qual é a sua ocupação? Qual é a sua arte? Porque desse universo, né, da resposta para essa pergunta, vai vir um mundo de coisas e uma surpresa para quem, né, está sendo atendido ali por você nessa pergunta. E a medicina do trabalho, ela é apaixonante nesse sentido. A boa medicina do trabalho, tá? E eu quero finalizar retomando a minha frase mesmo, né? Que é ser saudável, né? Permite a você realmente desfrutar dos frutos do seu trabalho, com quem você ama. E tem uma frase que foi minha, de quando eu saí de casa, né? Aos 15 anos de idade, para estudar na capital, sem os meus pais, e que eu carrego comigo até hoje. E eu quero dizer isso para todos os colegas, né? Que nunca desista de um sonho, sem antes dar a ele a oportunidade de um dia tornar-se realidade. E realmente, durante toda a minha trajetória, eu sempre fui em busca dos meus sonhos e nada é impossível, né? Para quem realmente deseja ali. E não há mal que resista a um bem verdadeiro. Então, afogue o mal de bem e você vai estar sempre bem. Perfeito. Doutora, novamente, muito obrigado aí pelo bate-papo. Quero também agradecer todo mundo que está acompanhando a gente por todas as plataformas. Lembrar, então, que a partir de amanhã o vídeo já está disponível. E na semana que vem, na quarta-feira, nós temos um papo com a pediatra, tá? Então, espero todo mundo na próxima quarta, às 8 horas. Boa noite para todo mundo. Até mais. Doutora, boa noite, viu? Obrigado mesmo. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.